Olá, tudo bem? Limeira News, eleições 2022. Nós hoje estamos na Alesp, em São Paulo, e uma honra para Limeira e o interior do estado. Nós iremos conversar com a nobre deputada Janaína Pascoal, a deputada que obteve maior número de votos nas eleições de 2018, mais de 2 milhões, olha só, 2 milhões de votos. E ela vai ter uma conversa conosco aqui no Limeira News para que Limeira e região, afinal de contas, o Limeira News abrange, além de Limeira, mais de 40 municípios da região em torno de Limeira. Dos seus 645 municípios, uma boa quantidade de municípios que nos assistem, desde São José do Rio Preto até a Grande São Paulo também nos acompanham através da plataforma digital YouTube e Facebook. Nós vamos conversar aqui para que vocês conheçam a nobre deputada, o seu mandato e saber um pouco mais da deputada Janaína Pascoal. Tudo bem, deputada? Tudo bem, cumprimento Limeira, toda a região, agradeço a honra de participar do seu programa. Nossa, muito obrigado. Já vamos começar, então, o nosso bate-papo, vamos dizer assim, para que a nobre deputada fale quem que é a deputada, advogada, jurista Janaína Pascoal. Bom, Janaína Pascoal... E professora. Janaína Pascoal, tem 48 anos, não escondo a idade. Nasci aqui em São Paulo, capital, na Zona Leste, cresci, né, em São Paulo. Sou uma apaixonada. É interessante, eu primeiro me apaixonei pelo Brasil, olha que intrigante, para depois me apaixonar por São Paulo. Olha só. E essa paixão por São Paulo, ela nasce desse meu trabalho como deputada. Isso é muito intrigante. Eu sempre fui, assim, alucinada pelo Brasil, desde pequenininha, sabe? Não tem militar na minha família, nunca teve político na minha família, mas era ouvir o hino, eu saía correndo, ficava toda durinha para cantar. Então, assim, era uma coisa minha mesmo. Mas eu me apaixonei muito por São Paulo nessa condição de deputada estadual, sabe? Quando eu fui visitar a Rosana, que eu vi ali, quando a gente está no mapa, tem o biquinho, né? E eu estava no biquinho, literalmente, sabe? Olhando ali para a fronteira de São Paulo, aquilo me deu uma emoção tão grande. E mesmo tendo nascido aqui, crescido aqui, na condição de advogada, né, fazendo muitas audiências pelo interior, eu sempre conheci muito o estado. Mas, assim, ser deputada fez toda a diferença, sabe? É muito interessante. Eu passei a conhecer com mais profundidade as várias regiões do estado, a mentalidade do nosso povo, entendeu? Então, assim, quando as pessoas desmerecem o trabalho, né, do deputado estadual ou a passagem pela Assembleia, eu sempre digo, está desmerecendo por não conhecer, porque é uma experiência ímpar. Então eu sou, né, nascida, crescida aqui, estudei Direito, entrei no Largo São Francisco com 17 anos, me formei com 22 para 23, aí já entrei no mestrado, converti no doutorado, prestei concurso para ser professora lá. Em 2003, né, passei no concurso e fui seguindo toda a carreira. Então sempre conciliei a carreira de advogada com a carreira de professora, uma sempre complementou a outra. Sou defensora da ideia de que o bom professor precisa atuar, né, principalmente um professor universitário, né, sem nenhum demérito àqueles que só se dedicam à docência. O trabalho enriquece o docente, sabe? No sentido de ele entender o que tem aplicação prática, né? Aliás, aqui na Assembleia eu tenho feito um trabalho interessante junto aos cursos técnicos, junto aos jovens, né? Defendendo uma formação técnica para os nossos jovens, para que possam trabalhar, para que os cursos que fazem tenham utilidade prática, sabe? Um investimento, né, do erário público. Sim, sim, porque às vezes você tem um curso técnico muito teórico, né, parece até uma contradição, e aí a pessoa não sai preparada para o mercado, ou faz um curso que o mercado não absorve, entendeu? Então eu tenho feito esse trabalho, que visito muitas cidades e ouço muito de prefeitos e vereadores. Ah, doutora, aqui abriu uma empresa, abriu um hotel,
mas a gente não tem mão de obra qualificada. Isso dói, né? Você ter o emprego e não ter a matéria-prima, vamos dizer assim, para trabalhar. Por que eu decidi, né? Não sei se o senhor quer saber por que eu decidi. Por que a política? Ao invés de ter uma carreira que é um escritório em São Paulo, né? Vamos dizer assim. Eu era sócia dos meus irmãos no escritório de advocacia. Aí, quando eu fui eleita, eu entendi que era melhor sair do escritório e me dedicar exclusivamente aqui ao mandato, entendeu? Eu realmente sou dedicada exclusivamente ao mandato, né? Estou aqui de segunda a sexta, muitas vezes venho no sábado, ou vou para as atividades no final de semana, mas assim, eu tenho um trabalho muito técnico aqui dentro, nem sempre o eleitor compreende, né? Muitas vezes o eleitor fala, poxa, foi bem votado aqui, nunca mais voltou na cidade. Mas eu acho assim, eu fui votada, bem votada, com a graça de Deus e do povo, no estado inteiro, para trabalhar aqui, né? Sim. Então, assim, o cidadão liga a televisão no plenário, o deputado nunca tá. Não trabalha. Mas, assim, tem que escolher, quer que esteja no plenário, quer que esteja na praça da cidade, entendeu? É um dilema. Sim. E por que eu acabei me candidatando? Eu sempre tive uma vivência política no sentido de participação social, né? Qualquer atividade, desde a escola pública lá, do primário, qualquer atividade eu estava envolvida. Campanhas, entendeu? Na OAB, na universidade, mas político partidário, né? Entrar num partido, disputar, isso era algo que estava fora do meu radar. Mas depois que eu pedi o impeachment da presidente Dilma, ficou mais nítido, né, para os ambientes em que eu vivia, tanto na universidade como na advocacia, que eu era uma voz muito dissonante, né, e que, assim, além de discordar, eu conseguia realizar. E aí as perseguições ficaram pesadas demais, entendeu? Né? Tive que responder muitas ações por manifestações. Pouca gente sabe, mas até o PT me processou por causa de uma manifestação minha em frente ao hospital quando o Bolsonaro tomou uma facada, né? Recentemente, só que eu terminei, né? Porque eles processam e recorrem, professores da faculdade também, por falas, tá? Por frases, não... E aí eu percebi que eu precisava, né, buscar um ambiente onde eu pudesse me manifestar mais livremente, defender o que eu entendo que tem que ser defendido, denunciar o que eu entendo que tem que ser denunciado, entendeu? Foi aí que veio a ideia de disputar o parlamento. O presidente, na época, ainda não presidente, candidato, me convidou para sair a vice. Para uma pessoa que não tem parente político, que está entrando na política e direto para a vice-presidência, mudar para Brasília, é muito traumático, entendeu? E aí, num primeiro momento, eu decidi que não ia concorrer a nada, mas ele mesmo me ligou, falou, não, acho que tem que concorrer, Major Olímpio, falecido já, que Deus o tenha, também insistiu muito, e as coisas foram acontecendo. Perfeito, perfeito. Uma pergunta sobre partido, né? A nobre deputada filiou ao PSL e recentemente migrou para um outro partido. Poderia falar algo desse aspecto, deputada? Houve várias situações que não é que desagradaram porque nunca ninguém me tratou mal lá, mas assim, que não corresponderam às minhas expectativas, vamos dizer assim. Eu achei que essa fusão foi feita muito de cima para baixo, ninguém foi perguntado, ninguém foi sequer avisado, né? Todos ficaram sabendo pela imprensa. Então acho isso muito ruim, né? Quando se quer construir um partido. Depois, quando eu deixei bem claro que eu queria concorrer ao Senado, eu recebi todos os sinais de que eu não teria a legenda. E de maneira até muito transparente, eu prefiro que a pessoa me desagrade, mas me fale com todas as letras, do que segurar a gente e depois dar uma notícia, né? Porque para quem não sabe, existem prazos para fazer migrações. E se a pessoa ficar presa num partido achando que vai ter a legenda para concorrer a um determinado cargo, e aí na hora H, vamos dizer assim, não te dão a legenda, você não tem o que fazer. Não existe no direito brasileiro, até tenho pensado muito sobre isso, um instrumento para o pré-candidato fazer valer a palavra que os dirigentes partidários deram, entendeu?
Por exemplo, o presidente Bolsonaro foi para o PL com a garantia de concorrer à presidência novamente. Se o presidente do PL disser para ele no último minuto que não vai dar legenda para ele, não existe um instrumento jurídico para obrigar. Isso é um absurdo. Né? Um quadro como ele ficaria, vamos dizer assim, refém. E isso acontece com todas as pessoas, guardadas as proporções. Então, o presidente do PSL, que hoje é a União Brasil, nesse aspecto foi muito correto comigo. Porque ele me disse com todas as letras, né, que eu não teria legenda, porque quem escolheria o candidato ao Senado do PSL e depois União Brasil seria o governador Rodrigo Garcia. Então eu disse para ele, falei, presidente, eu agradeço a honestidade, né, que o senhor está tendo comigo, num momento que eu ainda posso sair. Então eu saí do PSL, assim que deu a União, né, que virou União Brasil, eu saí, fiz uma carta explicando tudo para a Justiça Eleitoral. E aí vários partidos me convidaram, Republicanos convidou, PL convidou, PP convidou, outros tantos. Mas todos, e aqui eu friso novamente, foram muito corretos comigo, porque eles convidaram, dizendo assim, doutora, pode ser que a legenda para o Senado seja da senhora, mas é muito cedo, nós não podemos dar um firme agora, nós não podemos dar um firme, e então a senhora vem com legenda garantida para deputada estadual ou deputada federal, alguns só queriam para federal, né? Porque federal é que dá fundo, dá tempo de TV, coisa e tal. E Senado a gente vai debater mais para diante. Só que eu queria ter a certeza da legenda, entendeu? O único partido que me deu certeza da legenda foi o PRTB, tá? Certeza da legenda, certeza que eu poderia escolher suplentes, que também me deu certeza que apoiaria candidatos à direita, porque, por exemplo, eu tive certeza de legenda por parte do DC, por parte do Agir, que são partidos do mesmo tamanho do PRTB, e me trataram com muito respeito, com muito carinho, mas eles ainda não tinham definições sobre os apoios que dariam, entendeu? E eu não queria estar numa legenda correndo o risco de ter um acordo, vamos dizer, para a esquerda. Então esse que foi o histórico, né? O PRTB também é um partido que não defende a vida, defende a família, não tem nenhum escândalo, né? A gente pesquisei, não encontrei nenhum escândalo. Então foi assim que aconteceu. Perfeito. Uma outra pergunta, o porquê o Senado não seria mais, vamos dizer assim, até me perdoe a palavra, mais cômodo uma reeleição como deputado estadual, ou até mesmo a trajetória, vamos fazer um upgrade, ir para a Câmara Federal, e ao invés de ir direto para o Senado? Acho que são muitos fatores, né? Eu, claro, tenho muito carinho aqui pela Assembleia, até dói o coração saber que, né, a partir de março de 2023 eu não estarei aqui. Seja por ter sido eleita, seja por não ter sido eleita, né? Não estarei aqui. Mas tem vários fatores. Primeiro, a minha votação foi muito elevada e eu sinto assim que muita gente até tem algum ressentimento porque aqueles deputados mais regionais acabaram ficando de fora. É como se eu tivesse desorganizado tudo. Eu também trouxe muitos deputados comigo que não necessariamente pensam como eu penso, não necessariamente se organizam como eu organizo. Então muita gente vota numa pessoa, mas elege pessoas que não têm o mesmo pensamento. Então isso também é algo que me preocupa, né? Do eleitor votar exclusivamente em alguém que vai fazer o que está dizendo que vai fazer, entende? Então, assim, no proporcional, se a votação é expressiva, a pessoa leva outras pessoas pelas quais ela não tem como se responsabilizar. A gente não tem um sistema de que quem carregou deputado vai dizer, olha, vote assim, não vote assim, ou contrate poucos assessores e assim por diante, sabe? Então é responsabilidade, né? Que muita gente, a gente não fala sobre isso, mas é muita responsabilidade. Com relação ao Senado, além de ser um cargo majoritário, né, que você não tem essa questão de levar outras pessoas
que você não tem como coordenar, né? O Senado é um cargo assim que eu vejo como muito técnico, é um cargo que, além das questões políticas, tem muitas questões jurídicas a considerar. É um tribunal, né? Todos os pedidos de impeachment são julgados lá. E eu sinto falta de um perfil, né, conservador com formação jurídica e técnica. Então, por exemplo, hoje nós temos um senador lá que eu considero muito bom, que é o senador Girão, tá? Mas o senador Girão, que defende a vida, defende a família, defende liberdade religiosa, eu me identifico muito com ele. Mas ele não tem a formação jurídica. Então eu acho que seria importante ter alguém com essas características e alguém com independência, né? Que não tenha processos no Supremo, que tenha independência de pensamento, entendeu? Tenho muito medo de São Paulo eleger alguém que, no caso de uma vitória do presidente, do ex-presidente Lula, vá, vamos dizer assim, formar base para o ex-presidente Lula, entendeu? Então acho que tem que ser alguém que vai fazer a resistência, né? Então foram esses fatores que eu fui levando em consideração. Ninguém dá muita bola para a eleição do Senado. O cargo de senador, em regra, é utilizado para, como é que eu posso dizer assim, para fazer negociações, sabe? Olha, cansei de ouvir, partido tal vai lançar candidato ao governo, aí está negociando com o outro para não lançar ninguém ao Senado. Então, assim, é visto como um cargo de segunda ordem, entendeu? E é importantíssimo. Então, assim, eu falei, poxa, esse povo de São Paulo confiou tanto em mim em 2018, a votação que eu tive, né? Eu preciso pôr meu nome à disposição. Primeiro de Deus, depois do povo, né? E que Deus decida por meio do povo. É isso que eu tenho posto na minha cabeça, entendeu? Porque assim, não, muita gente vem aqui e fala, não, Janaína, sai a estadual que está garantido, como o senhor mesmo disse, né? Sai a federal que tem mais chance. Pela votação que você teve, é muito provável que você seja eleita federal. E óbvio que isso muito me honra e eu entendo que nenhuma eleição está garantida, né? Eu sou bem assim, tenho o pé bem no chão. Mas eu acho assim, a questão é ter emprego? Ou a questão é você tentar ser útil para a tua comunidade, para a tua sociedade, entendeu? E a Câmara são 513. Eu acho aquilo ali uma coisa gigante, eu acho que aquele tamanho tem que ser revisto, tem que ser enxugado, sabe? Eu gosto de fazer um trabalho artesanal, preparar meus projetos, ir conversar com os colegas, explicar por que eu estou propondo aquilo, tentar convencer, sabe? Não impor, convencer. Como é que você faz isso com 513? É duro. É um assunto que nós vamos comentar depois. Deputada, antes de começarmos a falar sobre o seu mandato, eu observei que a deputada tem um carinho especial pela LESP, pela Câmara Estadual. Gostaria que a deputada falasse sobre esse carinho, essa experiência que a deputada teve ao estar dentro com o mandato que atualmente está. E também depois vamos falar sobre algumas particularidades do nosso estado. Mas vamos nos ater agora à LESP. Então, quando eu fui eleita, que eu vim visitar aqui a Assembleia, os deputados que me recepcionaram, alguns não tinham sido eleitos, outros tinham sido eleitos, eles falaram assim, o que você veio fazer aqui? Isso aqui é o cemitério dos prefeitos. Aqui nada acontece, aqui não se faz nada. Então eu fiquei até assustada. Eu falei, nossa, será que eu me equivoquei tanto? E meu amigo, eu trabalho tanto, sabe? Aqui a gente tem a oportunidade de melhorar os projetos que vêm do governo, de questionar os secretários de Estado, sabe? Chega um projeto aqui, imediatamente eu falo para o líder do governo, não, eu quero que venha equipe técnica aqui tirar dúvidas, eu tenho um monte de pergunta para fazer, os secretários vêm participar das comissões, eu estou sempre participando. E assim, isso não é trabalho perdido, é um trabalho que ninguém valoriza, mas não é perdido, porque quando um secretário, um governador, eles sabem que tem um deputado chato acompanhando tudo e técnico, não é aquele chato que só fica criticando, é alguém que vai ler de verdade, que vai entender, ele toma mais cuidado, sabe? Então, assim, a participação em CPIs, eu cheguei a comparar as CPIs aqui da Assembleia com as CPIs do Congresso.
como aqui a imprensa não cobre muito, as CPIs daqui são mais técnicas. Como a imprensa cobre muito as CPIs lá de cima, tem muito carnaval, tem muito show, entendeu? Mas aqui não, aqui a gente pega documento, debate documento, então eu acho o trabalho muito bom aqui na Assembleia. Poderia melhorar? Sempre pode. Mas eu não consigo ver esta casa como uma casa tão inútil como as pessoas dizem que é, sabe? Na verdade, é um olhar preconceituoso, né? Eu tenho estimulado as pessoas a se candidatarem, sabe, à Assembleia, terem essa experiência. Eu acho que é importante, por exemplo, antes de ser vereador, antes de ser prefeito, ser vereador, né? Antes de ser governador, ser deputado estadual. Antes de ser presidente, passar ou pela Câmara ou pelo Senado, né? Ter uma passagem no Congresso Nacional. Ah, é um requisito, vamos dizer assim, absoluto? Não, mas te ajuda, sabe? Te ajuda a ter um olhar mais plural. Aqui ninguém chega mandando, né? Aqui você tem que entender que teu colega também foi eleito, que ele também representa uma parcela da sociedade, entendeu? Então, assim, é um crescimento humanístico muito grande. Perfeito. Você comentou também, nobre deputada, sobre o estado de São Paulo. Sim. O nosso estado, ele é um estado pujante, um orçamento dispensa comentário, e um estado muito diversificado. Nós temos polos de tecnologia, como São José dos Campos, como na região de Campinas, Unicamp, que tem o Laboratório Sirius, tem o agronegócio. Só que, infelizmente, não é um estado que poderia ser a locomotiva, vamos dizer assim, do país. Qual a visão, como a nobre deputada disse, que fez uma visão holística do nosso estado de São Paulo? Olha, de certa forma porque nós colaboramos com grande parte do recurso, por meio dos impostos, né? Nós colaboramos com grande parte dos recursos que conduzem a nação. Porque, assim, não dá para comparar o que São Paulo produz e paga em termos de tributos com o que volta para São Paulo. E eu não estou nem reclamando, porque eu tenho paixão pelo meu país e eu quero que todos os estados cresçam e quero que São Paulo siga contribuindo, né? Óbvio que a gente tem que olhar com um olhar de justiça aí nessa repartição do tanto que foi produzido. Mas São Paulo é essa locomotiva. O que eu acho que estragou um pouco nesses últimos anos foi que o ex-governador João Dória, ele se lançou como pré-candidato à presidência muito cedo. Então, assim, ele se conectou ao presidente para se eleger, porque estava difícil ele se eleger, né? Vamos lembrar aqui, foram para o segundo turno o João Dória e o Márcio França, e estavam muito próximos ali. Então, o João Dória teve a habilidade, né, de se conectar com o presidente Bolsonaro, criar o Bolsodória, e foi eleito. Né? Muitos eleitores do Bolsonaro votaram nele porque não queriam alguém mais próximo da esquerda. Só que assim que ele foi eleito, ele já se colocou como pré-candidato à presidência. Então, essa ansiedade dele, essa sede de poder, atrapalhou demais o Estado, porque gerou uma oposição, né? Muitos recursos que poderiam ter vindo para cá acabaram não vindo, obras inclusive, né? Então eu acho que quando você está num mandato, espera chegar mais perto da eleição para se apresentar como pré-candidato a um outro cargo. Não deve assim logo no começo, sabe? Então o que aconteceu? O presidente e o governador brigaram por 3 anos e meio. E é óbvio que São Paulo saiu prejudicado. Deputada, vamos comentar um pouco sobre o seu mandato na casa. Nós anotamos aqui 3 projetos de lei muito interessantes, né, sobre planejamento familiar, também sobre agilizar a adoção, né, também, e o direito da gestante escolher o tipo de parto e analgesia no parto.
Gostaria que a deputada comentasse sobre esse projeto. Então vamos lá. Eu sou declaradamente pró-vida, né? Pró-vida, então assim, sou contra o aborto. Mas a minha visão é uma visão jurídica, não é uma visão religiosa, vamos dizer assim. Então eu sou favorável a todos os métodos contraceptivos, tá? Eu sinto que em São Paulo e no Brasil, nós não disponibilizamos todos os métodos da maneira que deveríamos. Então, por exemplo, para uma pessoa conseguir fazer uma laqueadura, mesmo no privado hoje é difícil, porque a lei engessou muito, mas no público é praticamente impossível. Então, às vezes a mulher já tem 4 filhos, engravida do 5º, pede para fazer a laqueadura, não consegue. Né? O homem tem já filhos com a primeira companheira, depois com a segunda, pede para fazer uma vasectomia, não consegue. Então eu apresentei uma lei aqui, e é muito interessante destacar isso, foi muito apoiada pela bancada evangélica, que é uma bancada muito próxima da população, sabe dessa dificuldade, então eu até nem estava esperando, mas eles me apoiaram muito, e nós aprovamos, tá? É uma legislação que, para aquelas pessoas que queiram, então assim, não é impor, pelo amor de Deus, laqueadura e vasectomia para ninguém, porque eu defendo a liberdade, mas para aquelas pessoas que queiram ter acesso à laqueadura e à vasectomia. Então, por exemplo, hoje, se a pessoa vai fazer seu terceiro parto ou sua terceira cesárea, né, vai ter seu 3º filho, e está convicta de que não quer ter um 4º, não há santo que faça um médico fazer a laqueadura nessa pessoa, nessa mulher, durante o parto. Porque tem uma regra que diz que tem que esperar 60 dias depois do parto para a pessoa poder fazer o procedimento. O que acontece? Você submete essa mulher ao risco de uma 2ª cirurgia. E existe o pagamento desse procedimento. Se a laqueadura é feita durante o nascimento desse 3º filho, não cobra praticamente nada do poder público. Então você vitima uma mulher a ter o risco de uma outra cirurgia e o sistema público de saúde que tem que pagar. Hoje, vamos imaginar o seguinte, tem uma mulher casada, no papel é casada, mas esse marido foi embora com outra. Isso acontece, infelizmente, né? Ela quer fazer uma laqueadura, não consegue. Se não tiver a assinatura do companheiro, ou a mulher assinar para o marido fazer a vasectomia, não consegue fazer. Se o médico fizer, é crime. Então, esse projeto de lei permitia isso, de acordo com o que o Supremo já vem decidindo. Nós aprovamos esse projeto aqui, bateu lá no governo, o Dória vetou, porque eu fui muito crítica, sobretudo mais assim, do meio para frente, quando ele começou a exagerar demais nas medidas restritivas, fechamentos de estabelecimentos. Eu fiquei muito crítica ao comportamento dele, à imposição de vacina. Disponibilizar vacina é uma coisa, impor, demitir funcionário público, desligar estudante é outra. Então eu comecei a ficar muito crítica. E aí a maneira dele punir é não permitir a gente aprovar os nossos projetos. Então ele vetou. Eu tenho pedido para o presidente aqui na casa pautar esse projeto para a gente derrubar o veto, sabe? Porque eu acho que vai ser um ganho para as famílias. E é um projeto que previne aborto. Porque quando a pessoa planeja, né, quantos filhos quer ter, planeja, né, prevenir a gravidez, ela não precisa lançar mão de um caminho extremo, que é o caminho do abortar. Entendeu? Já, com a graça de Deus, aprovei a lei, né, lei vigente aqui em São Paulo, garantir a mulher participar da decisão sobre como seu filho vai nascer. Então, o projeto da laqueadura a gente pode ainda transformar em lei, se derrubar o veto do Dória. Mas no caso da cesárea, hoje em São Paulo, vigora a lei 17.137/19, que garante a mulher escolher, né, se vai ter seu filho por parto cesariana ou por parto normal. E no caso do parto normal, essa mulher tem direito à analgesia. Porque é um absurdo que em pleno século XXI, no estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, mulheres sejam torturadas, ficando horas
sofrendo para fazer um parto normal sem anestesia, sabe? Isso é um direito básico e é lei. Então eu tenho visitado algumas maternidades, algumas cumprem, outras não. Essa mulher que chega para ter seu filho no SUS, ela tem que ser ouvida se ela disser, eu quero fazer uma cesariana, sabe? O médico até pode dizer, olha senhora, no seu caso, eu acho que não é o melhor caminho por causa disso e disso e disso, mas não pode ser assim, ela não é ouvida, não, aqui é assim, aqui você não tem direito à voz. Como assim? É lei, entendeu? E vamos falar a verdade, desde 2016, isso já é norma no CFM para quem tem dinheiro para pagar e para quem tem convênio. Então é só a mulher do SUS? Né? E as mesmas esquerdistas que defendem o direito sobre o corpo para abortar, acham que a mulher não tem capacidade para decidir ter seu filho por cesariana. E eu estou aqui também penando, né? Porque aprovamos aqui na casa o meu projeto para acelerar, colocar crianças em famílias já habilitadas para adoção, e o projeto está lá no Palácio esperando sanção, né? Eu não sei se o governador está condicionando sancionar o meu projeto a um eventual apoio, né? O que é muito errado, sabe? Olha o projeto. Pensa quantas crianças estão invisíveis para o sistema de adoção hoje. Quem está assistindo a gente aqui e está na fila para adotar uma criança sabe bem o tempo que demora. Eu acompanho casos que foram 4 anos, casos que foram 6 anos, 7 anos, para uma família que deseja dar um lar para uma criança conseguir receber essa criança. Então, o meu projeto, ele dá visibilidade para as criancinhas que estão nos abrigos, mas não estão no Sistema Nacional de Adoção. Porque assim, vamos supor, a criança nasce numa família que está cheia de conflito, já tem história de abuso dos irmãozinhos mais velhos, ela é abrigada. Só que ela não é colocada no sistema de adoção, porque ainda não resolveu o problema jurídico dela. Aí a defensoria vai recorrendo para essa criança voltar para a família biológica. Nisso são 2, 3, 4, 5 anos. Quando essa criança é liberada para adoção, ela já está com 6, 7 anos, é mais difícil. Então o projeto diz o seguinte, tem uma criança pequena, já está mais ou menos evidente que não vai voltar para a família biológica, tem uma família habilitada para adotar. O que significa ser habilitada? Já passou por psicólogo, já passou por assistente social, coloca essa criança no seio dessa família, entendeu? Então assim, é um projeto bom, né? Um projeto que não vai permitir que crianças bem tratadas sejam retiradas dos seus lares. No estado de São Paulo existem casos deles anularem adoções depois de 7, 8, 9, 10, 11 anos, tirar a criança e colocar num abrigo. Se a minha lei entrar em vigor, nossa, né, porque a Assembleia aprovou, isso não vai acontecer no estado de São Paulo. Tem casos de adoções anuladas aqui, que sobe para Brasília, Brasília reverte. Mas e aqueles casais que não conseguem ir para Brasília? Nem todo mundo tem condição de ir para Brasília, entendeu? Então, assim, é lei boa, sabe? É lei pró-família, é lei pró-vida, né? E tem outros tantos projetos aqui na área de segurança pública, na área de educação, na área de saúde, na área de transparência, de enxugamento, né? Tem projetos para que ninguém ganhe mais do que o teto constitucional, tem projetos para acabar com setores inteiros aqui na Assembleia, que eu não vejo necessidade de ter tanto funcionário, entendeu? Então são projetos nas mais diversas áreas. Eu sou uma pessoa que tem um perfil assim muito multifacetado, né? Perfeito. Notamos aí, de acordo com a sua assessoria, não sei se corrige se eu tiver com alguns dados não atualizados, que tem tramitação 18 PLs aproximadamente. Eu acho que são mais. Eu não tenho número, eu acho que são mais. Porque assim, além dos projetos que eu apresentei, tem projeto de PDL, que tem projeto de lei, aí tem PEC, aí tem projeto de decreto legislativo, tem as emendas que a gente faz no projeto dos outros, tá? Mas vamos dizer, mais ou menos em torno disso. Também gostaria de salientar que só de emendas da nobre deputada, segundo os dados lá, foram em torno de 145. E a de número 63 foi para a nossa querida Limeira, que recebeu uma emenda de R$100 mil para o Centro de Saúde da Família. Campinas recebeu 2 emendas, Araras também recebeu, então atendeu, como a nobre deputada disse, que é
é bem pulverizado, não é focado somente numa região. Eu não sou uma deputada regional, nem poderia, né, porque fui votada em todas as cidades do estado. E aí eu procuro fazer mesmo um rodízio, né, para atender todas as cidades. Não tenho, assim, esse perfil de só ajudar, entre aspas, as cidades grandes, né, onde tem muito voto. Eu procuro prestigiar as pequenas, poucos olham pelas pequenas, né? Até uma vez teve um pessoal de uma cidade que veio aqui e falou: nunca ninguém mandou nada pra gente, a senhora mandou sem pedir, porque assim, a gente tem que olhar por todos, né? E eu decidi trabalhar apenas com as emendas impositivas, que são as previstas em lei. Então isso dificulta muito, porque muita gente fala assim: poxa, enquanto tem deputado que manda 1 milhão, a senhora mandou 100 mil. Mas é porque o colega trabalha com a voluntária, que é aquela que não é prevista em lei, mas que o governador só libera para quem vota sempre com ele, para quem está sempre junto. E eu apoio o que é bom, né? Critico o que é ruim, procuro melhorar aqueles projetos que eu vejo que podem ser melhorados. Então, para manter a minha independência, eu só trabalho com as emendas impositivas que eu procuro dividir aí por todas as cidades. Um fato muito relevante, além da presença da nobre deputada em plenário, que isso daí nos surpreende até, né? Que é bem, a assiduidade é impecável. Também um fator muito importante nos dias de hoje é a economia de mais de 72%, nobre deputada. Sim, eu tenho poucos assessores e praticamente não gasto verba de gabinete, assim, porque as pessoas aqui, as pessoas não sabem, mas assim, a gente entra com tudo vazio, então papel sulfite, essas coisas, tudo é comprado da verba de gabinete. Então, para essas coisas pro gabinete andar, a gente usa. Mas assim, papel sulfite não é algo caro, entendeu? Mas eu não uso assim, gráfica, fazer jornalzinho. A gente fez agora uma prestação de contas do mandato, tudo digital, entendeu? Nada rodado em gráfica. Mas assim, os colegas têm acho que 33 mil reais para gastar, né? Tem mês que eu gasto 300 com esse material de escritório, uma ou outra vez que tem uma viagem que precisa comprar uma passagem de avião, mas assim, os gastos são muito baixos, assim, um dos gabinetes mais econômicos da Assembleia. Perfeito. E sobre um tema que a deputada comentou também, está na nossa pauta aqui, sobre candidatura avulsa. Eu defendo com unhas e dentes. Aliás, assim, um pouco, né, da resistência que os partidos têm à minha pessoa vem daí, né? Por que eu defendo? Porque eu acho que a gente tem que ter um caminho para fazer uma concorrência, uma livre concorrência. Hoje, os líderes dos partidos combinam. Você lança candidato ao Senado, eu lanço a governo, ele lança o vice, né? Ele junta com o vice. Você não tem uma concorrência de verdade, tudo é combinado. Então eu entendo que o eleitor, a população, na ponta perde com isso, entendeu? Se eles combinam tudo, não necessariamente eles vão trazer os melhores quadros. Eles vão trazer os quadros que vão correr com eles, literalmente, sabe? Então, se a gente tem a candidatura avulsa, ao menos força os partidos a irem buscar os bons quadros, investir nos bons quadros, sabe? Perfeito. Sobre 3 temas aqui que nós anotamos, que nos foi enviado, sobre emendas, sobre a modernização e aparelhamento das guardas municipais dos municípios do estado, sobre recurso para a CADEPOL, da Polícia Civil, que diga-se... Era para montar, se eu não me engano, um stand de tiro, para modernizar o lugar que eles... Alguma coisa em termos de automatização, entendeu? Eles fizeram a apresentação do projeto. Assim, as minhas emendas, elas vão majoritariamente para a saúde, tá? Mas eu sempre procuro contemplar nas indicações uma parte para a segurança pública e uma parte para projetos culturais envolvendo crianças, tá? Então já mandei, por exemplo, para o Balé de Paraisópolis, para a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, no caso do interior, algumas bandas de fanfarra, envolvendo crianças, porque eu acredito que projetos com crianças também para projetos esportivos com crianças, porque tira a criança de droga, tira a criança de crime, entendeu? Então eu tenho essa preocupação. E com a segurança pública, já mandei para comprar moto de guarda municipal, comprar colete para polícia militar, comprar equipamento para bombeiro, guarda civil.
defesa civil para essa parte também. Então, toda vez que eu vou indicar, a maior parte é saúde, mas sempre tem uma cultural envolvendo crianças e pelo menos uma ou duas para segurança pública. E salientando para o Bom Prato também, né? Para o Bom Prato também, porque esse é um programa muito importante, inclusive quando a gente fez toda vez que tem o orçamento aqui, eu apresento várias emendas, porque assim, no trabalho legislativo, muita coisa chama emenda. Então as pessoas às vezes ficam doidas com isso. Quando você apresenta uma mudança num projeto que é do governo ou que é de outro colega, essa mudancinha chama emenda. Como se fosse uma emenda assim de costura na roupa que está rasgada. Existem as emendas, que são os recursos que o deputado tem direito, previstos em lei, para encaminhar para os municípios, que o senhor listou aí. E existem as emendas ao orçamento, quando vem o orçamento que você vai sugerir, né? Vem, por exemplo, todo ano vem um monte de dinheiro para publicidade. Eu sempre proponho, tira da publicidade e coloca, por exemplo, nos Bons Pratos, nas Santas Casas Sustentáveis, entendeu? Então eu tenho esse foco, né? O Bom Prato é muito importante, sobretudo abrir Bom Prato perto dos hospitais, porque muita gente vem do interior para fazer hemodiálise, para fazer radioterapia, para fazer quimioterapia, e fica o dia inteiro sem comer. Então tem que ter Bom Prato perto dos hospitais. Perfeito. E um tema também da casa, gostaria que a nobre deputada comentasse sobre a alternância na Alesp da presidência. Nós temos notado que existe, como que eu posso dizer, um vai e vem de dois partidos no cargo da presidência. Primeiro PT, depois PSDB, depois inverte. PSDB e PT, sempre essa alternância. Eles na verdade fazem um acordo para dividir a mesa, né? A presidência tem ficado com o PSDB, a primeira secretaria que cuida de toda a parte de funcionário público aqui dentro, né? A parte de RH, fica com o PT, e a segunda secretaria, que é a parte de licitações, tem ficado com o DEM, né? Que agora virou União Brasil, mas na época da eleição era DEM. Então, assim, quando eu me candidatei, assim que eu entrei aqui, foi com o intuito, no mínimo, de expor, né? De quebrar esse triunvirato ou de expor esse triunvirato. E é muito difícil, né? Aliás, tudo em São Paulo está muito enraizado nesse sentido, entendeu? Por isso é que eu tenho visto com bons olhos a pré-candidatura, que ainda não... do ministro Tarcísio, porque eu acho que vindo alguém de fora talvez quebre um pouco com esse triunvirato. Não vamos elencar, mas tem vários ofícios, indicações e requerimentos. E a última pergunta, antes de suas considerações finais, eu li numa entrevista da nobre deputada que gostaria muito de alguns projetos de leis não se atesse somente no Estado, mas sim que ficasse de cunho nível nacional. Sim, eu inclusive tenho esse costume, eu apresento um projeto aqui, se eu percebo que ele pode ser nacionalizado, eu envio para colegas deputados federais e também envio para as outras assembleias, porque eu acho assim, quando uma ideia da gente se multiplica, né, a maior alegria que a gente pode ter. Então eu sempre mando para o colega, óbvio, dizendo assim, colega, avalia, veja se você concorda. Se concordar, faz as adaptações que entende que precisam ser feitas e multiplica. E tem dado fruto, sabe? Esse projeto da cesárea, por exemplo, várias deputadas estaduais, até deputado também já apresentaram, vereadores apresentaram, sabe? Eu tenho outros projetos, que nem aqui do passaporte da vacina, que eu tenho um projeto importante para proibir. Não é ter que mostrar, proibir demitir gente e desligar aluno por causa disso. Várias câmaras já multiplicaram. No caso da adoção, o deputado federal Peternelli, general Peternelli, apresentou lá, o da cesárea Carla Zambelli apresentou. Então, assim, eu tenho feito esse trabalho de multiplicação, né, que eu acho que é importante, entendeu? Excelente. A gente tem que despersonalizar as coisas. Perfeito. E, finalmente, que esse bate-papo é quase uma aula de cidadania, de direito, e gostaríamos que a nobre deputada desse as suas considerações finais para os nossos internautas e ouvintes de Limeira e região. Bom, estamos ainda no período, né, de pré-candidaturas, muitas pessoas são filhos, porque agora, assim,
Eu luto pela candidatura avulsa, mas por enquanto tem que estar afiliado. Muitas pessoas são filiadas a partidos políticos, mas estão desanimadas, né, em se apresentarem como pré-candidatos, pré-candidatas. Eu recomendo, sabe, que repense, reflita, vai procurar, né, o partido ao qual está filiado, apresentar seu nome, colocar seu nome à disposição, sabe, de Deus e do povo. Eu acho importante a gente renovar, né? É importante também quem vai abraçar essa nova missão aí, esse desafio, saber que pode perder e pode ganhar. Tem que estar com a cabeça preparada para os dois, porque muita gente está preparado para perder, mas não está para ganhar. Então tem que pensar, porque depois que é eleito toma muita pancada, nem todo mundo tem como é que eu posso dizer, meu Deus? Assim, a estabilidade emocional, para apanhar da hora que acorda até a hora que vai dormir, entendeu? Mas se sentir forte, sabe? Se apresenta, participa, a gente sempre deixa os mesmos, né? É importante ocupar os espaços. E se não vier como pré-candidato, futuro candidato, avalie bem, né? E participe como eleitor. Eu tenho... Nossa, o dia da eleição é sempre um dia de muita emoção para mim, sabe? A festa da democracia, eu acredito nisso mesmo. Então, assim, acho triste quando eu ouço as pessoas dizerem: não vou votar, vou viajar, vou fazer um churrasco, ou vou anular, vou votar branco. Não, gente, tem muitos pré-candidatos, já dá para começar a estudar cada um, teremos muitos candidatos aos mais diversos cargos, tem que ter esse trabalho, sabe? Ler o que a pessoa escreveu, assistir o que ela falou em entrevistas, analisar o currículo, a história de vida e decidir, né, o que a gente tem como cidadão. Esse importante direito de decidir. Se a gente abrir mão disso, a gente fica sem nada, né? Então é isso, muita fé nesse país, nesse estado, que Deus abençoe. Muito obrigado.